Olá pessoal, aqui é o professor Lomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar a pesquisa das raízes racionais de uma equação algébrica com coeficientes inteiros. Então, raízes racionais de uma equação algébrica com coeficientes inteiros. Se o número racional p sobre q, com p e q primos entre si, é raiz de uma equação algébrica com coeficientes inteiros, a n x na n mais a n menos 1, x na n menos 1, mais a n menos 2, x na n menos 2, e assim por diante, né? Mais a zero igual a zero. Então, p é divisor de a0 e q é divisor de an. Tá? Então, se eu tiver uma equação com coeficientes inteiros, tá? E se eu tiver um número racional p sobre q, com p e q primos entre si, quer dizer, é um número racional irredutível, não dá para simplificar. Tá? Então, se esse número for a raiz da equação, então o p é divisor de a0, o p é divisor do termo independente e o q é divisor do an, o q é divisor do coeficiente do termo de maior grau. Tá? Observação também aqui útil para nós resolvermos esse exercício. Ó. Primeira observação, se a soma dos coeficientes for zero, então 1 é a raiz da equação. Então, se eu somar todos os coeficientes da equação e der zero, então 1 é a raiz da equação. Então, a gente já acha uma raiz. E se o termo independente for nulo, então zero é a raiz da equação. Então, se o a0 aqui for zero, então zero é a raiz da equação, porque né, basta colocar zero no x, aí todos os termos têm a variável x, então vai dar zero, então ela é uma raiz da equação. Barbadinha. Então vamos ver o exercício 1 aqui. A equação x3 menos 2x2 menos x mais 14 igual a zero tem uma raiz inteira e duas raízes imaginárias. Determine o conjunto de solução. Veja, ele já está dizendo que tem duas raízes imaginárias e tem uma raiz inteira. Essa raiz inteira pode ser 1. Para saber se é 1, basta somarmos os coeficientes aqui. Ó. Então aqui o coeficiente é 1, 1 menos 1 aqui dá 0 e menos 2 mais 14 vai dar 12. Tá? Como a soma não deu 0, então 1 não é a raiz. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar aqui, né, os divisores do 14 e os divisores do 1 aqui, que é o coeficiente da equação, do termo de maior grau da equação. Então, os divisores de 14, que são os divisores do P, são 1 menos 1, 2 menos 2, 7 menos 7, 14 menos 14. São os números que dividem o 14. Positivos e negativos a gente tem que prever. Tá? E os divisores de 1, que é o Q, que é o coeficiente do x3 aqui, é 1 e menos 1. Tá? Agora nós vamos fazer a divisão de P sobre Q, todas as divisões possíveis. Tá? Então, nessas divisões aqui, nós temos possíveis raízes da equação. Então, dividindo cada um desse aqui por 1, vão dar os próprios. Tá? E dividir por menos 1 também vai dar os próprios. Tá? Só vai trocar o sinal. E todos os sinais já estão aqui. Então, dentro dessas possíveis raízes, nós temos que descobrir qual é a raiz. Então, o que a gente faz? A gente agora vai pegar cada valor desse aqui e substituir ali na equação. Aquele valor que tornar igual a zero é a raiz da equação. Tá? Então, verificando cada valor na equação, encontramos a raiz menos 2. Tá? Se a gente substituir por menos 2 no x aqui, tá? fazendo as operações, não vai encontrar zero. Então, menos 2 é uma raiz. Ora, se menos 2 é uma raiz, nós já encontramos a raiz inteira, vamos aplicar agora o dispositivo de Briotto-Ruffini para encontrar a equação do segundo grau, aqui, ó, a equação com grau menor. Tá? Então, vamos colocar aqui a raiz, que é menos 2, os coeficientes ali da equação, que são 1, menos 2, o menos 1 e o 14. Tá? Separa o 14, repete 1 aqui, menos 2 vezes 1 é menos 2, menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Menos 2 vezes menos 4 vai dar 8, 8 menos 1 vai dar 7. Menos 2 vezes 7 menos 14, mais 14 vai dar 0. Tá? Então, a gente já esperava que dê 0, porque o menos 2 é a raiz. Então, aqui nós temos o coeficiente de uma equação do terceiro grau, tá? Que é x2 menos 4x mais 7 igual a 0. Agora, basta nós resolvermos essa equação para achar as outras duas raízes. Tá? Então, x é igual a menos b, menos 4 vai dar mais 4, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 ao quadrado é 16, menos 4ac, então menos 4 vezes 1 é menos 4,
vezes 7 dá menos 28. Sobre 2A, 2 vezes 1 é 2. Veja que 16 menos 28 é menos 12. Né? Decompondo aqui o 12, nós vamos ter 4 vezes 3 vezes menos 1. Aí a gente vai tirar a raiz de cada um. Então vai ficar 4 mais ou menos raiz de 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de menos 1. A raiz de 4 é 2 e raiz de menos 1 é mais ou menos i. Como a gente já tem o mais ou menos aqui, então vai ficar i. Tá? Então 4 mais ou menos 2i, raiz de 3 sobre 2. Tá? Essas são as duas outras raízes. Aqui dá para dividir em cima e embaixo por 2. Vou dividir cada um aqui por 2. Nós vamos ter 2 mais ou menos raiz de 3i. Tá? Logo as raízes são menos 2, né, que a gente encontrou no início, aqui ó, menos 2, 2 mais raiz de 3i e 2 menos raiz de 3i. Barbadinha. Exercício 2. Ó. Determina o conjunto de solução da equação 3x3 menos 13x2 mais 13x menos 3 igual a 0. Tá? Então veja que o termo independente não é zero, então zero não é raiz. Mas se a gente somar os coeficientes, vai dar zero. Ó. 3 menos 3 dá 0, menos 13 mais 13 dá 0. Então a soma dos coeficientes dá 0. Então como a soma dos coeficientes é nula, uma raiz é 1. Tá? Então vamos aplicar o dispositivo de Biot-Ruffini depois para achar as outras raízes. Tá? Então, divisores de menos 3. Quais são os divisores de menos 3 aqui? Ó? São 1 menos 1, 3 menos 3. Divisores do 3 aqui, ó, que é o quê? 1 menos 1, 3 menos 3. Agora fazendo P sobre Q, tá? Eu vou ter mais, dividindo cada um desses aqui, 1 dividido por 1 vai dar o mais 1, 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1, 1 dividido por 3 vai dar 1 terço, 1 dividido por menos 3 dá menos 1 terço, e depois dividindo o 3 vai repetir os que estão aqui. Então essas são as possíveis raízes. Como a gente já sabe que 1 é a raiz, ó, mais 1 aqui, ó, então aplicando já direto o dispositivo de Biot-Ruffini. Colocamos o 1 ali, depois os coeficientes, 3 menos 13, 13 menos 3, separamos menos 3, repete o 3, uma vez 3, 3 menos 13 dá menos 10, uma vez menos 10 dá menos 10, menos 10 mais 13 dá 3, uma vez 3, 3, 3 menos 3 dá 0. Então eu tenho aqui os coeficientes da equação do segundo grau, que é 3x2 menos 10x mais 3 igual a 0. Então resolvendo agora essa equação, nós vamos ter x igual a menos b, que é menos 10 dá mais 10, mais ou menos 10 ao quadrado, que é 100, menos 4 vezes 3, 12, 12 menos 12 vezes 3 dá menos 36, sobre 2a, 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 10 mais ou menos raiz de 64 sobre 6. Então x, 10 mais ou menos 8 sobre 6, que a raiz de 64 é 8. Então x' é 10 mais 8 sobre 6, 18 sobre 6, que é 3. E x duas linhas, 10 menos 8 sobre 6, que dá 2 sobre 6, que é 1 terço. Então as três raízes são o 1, que a gente encontrou no início, o 3 e 1 terço. Então a solução é 1, 3 e 1 terço. Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas.